Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz e a bênção de Deus esteja com o profeta Muhammad, sua purificada linhagem, sobre todos os profetas e mensageiros de Deus e sobre todos os seus bons companheiros, que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês, queridos irmãos e irmãs, para mais um programa, sejam bem-vindos para mais um programa Islam Sem Censura, um podcast que traz informações sobre o mundo e a cultura islâmica. E hoje vamos abordar um pouco mais sobre o jejum do mês de Ramadã. No programa passado a gente falou sobre o Ramadã, a posição do mês de Ramadã, o quanto ele é importante, como um verdadeiro fiel deve aproveitar, né, o máximo do mês de Ramadã. No entanto, nesse programa a gente quer trazer sobre as regras do jejum. O que é o jejum? O que significa o jejum e como funciona? Sim. Vamos direcionar essa pergunta para os nossos queridos convidados aqui, o Sheikh Hussein Khalilu, presente novamente, sempre incomodando esse grande querido amigo e líder religioso, e a Hajj Fadia também, para falarmos aqui um pouco sobre as regras, né, e as dificuldades, especialmente dos novos, viu? A gente precisa saber da senhora, já que a senhora trabalha com orientação e tal, como é que a gente consegue ensinar as crianças, aqueles primeiros anos, né, a começar a fazer jejum. Mas primeiro, Sheik, explica pra gente como é que funciona o jejum, o que é o jejum, quais são as principais regras. Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o clemente e misericordioso. Sobre o jejum, como que falamos, Allah subhanahu wa ta'ala no livro sagrado está falando Kutiba alaykum as-siyam, é obrigatório de vocês para fazer o jejum. Jejum, um mês da Ramadã, no calendário islâmico, o nono mês, que quando chega esse tempo, um mês inteiro, um muçulmano deveria jejuar. Temos que com a intenção de temos que jejuar, esse jejum é ficar jejuado com intenção pura, pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, para obedecer o Criador, por ordem de Criador, fazer esse jejum. Por isso nós temos no mês de Ramadã, início do mês de Ramadã, tem que fazer a intenção. Então, a primeira regra é a intenção. Isso, a intenção de jejum. Às vezes, esse parte também, as pessoas perguntam como deveria fazer digamos, início da Ramadã, todo dia, no meio da Ramadã, como é? Digamos que a intenção deveria ser intenção o que uma pessoa, se a outra pessoa pergunta o que quer fazer, ele tem resposta. Estou fazendo jejum, digamos, do dia até no mês de Ramadã, essa intenção. Pela causa de Deus. Não precisa. No coração que a intenção dele é de aproximação. Aproximação a Deus, sim. Não precisa pronunciar, começar a falar que estou fazendo jejum, não. Se uma pessoa pergunta o que está fazendo, ele tem resposta, isso é suficiente para a intenção. Só o fato da pessoa ser perguntado por alguém e a resposta dele é essa, então já é considerada a intenção. A intenção poderia ser início da Ramadã, para todo mês da Ramadã, e poderia ser para todo dia. E também ele fazer, renova, que amanhã é um dia que vou jejuar. Ou poderia ser início da Ramadã, para o mês inteiro. Para o mês eu vou jejuar inteiro, o mês inteiro. Vou fazer uma pergunta para o Momena. Aqui veio uma coisa assim na minha cabeça. Sim. Tem muitas pessoas que quando fazem a intenção, ela faz com mais de uma intenção. Por exemplo, ela sabe que esse é o mês que eu vou fazer a intenção para me aproximar de Deus. Vou propor no meu coração que esse é o mês para Deus. Vou fazer o jejum para Deus. Mas, ao mesmo tempo, ela tem intenção que ela também quer emagrecer. Sim. Que ela quer emagrecer, que ela quer fazer um regime ali, que ela quer emagrecer. Tem muitas pessoas, por motivos políticos ou questão social, que está numa comunidade. O que acontece com essa intenção? Se ela tem mais de uma intenção? Sabe, a gente não deveria estragar a nossa ação com outras coisas. Colocar outras intenções por meio. Se uma pessoa tem intenção de, digamos que,
um pouco perder o peso. Sim. Normalmente isso vai acontecer. Uma pessoa que está jejuando, vai acontecer isso. Se ele anda do jeito que o Islã está falando. Na verdade, É. desculpa, Sheik, essa acaba não sendo não sendo a consequência principal, né? Ele faz a intenção do jejum Sim. e ele vai ganhar isso dentro do pacote, né? Isso. É porque a gente Só que escuta- não pode ser a intenção Não, não principal, pode ser a né? intenção principal. Principal não Tem pode. muitas pessoas que a gente Principal. escuta falando, vou fazer porque agora é o mês que eu quero emagrecer. Ah, e não. Pode. Não, vai com essa intenção, às vezes. a né? intenção deveria ser intenção pura Pura. para fazer o jejum pela causa de ordem de Allah subhanahu Isso. wa ta'ala. Pra Agradar o aproximação Deus. de Deus. É. Qurbatan ilallah ta'ala. Qurbatan ila Allah ta'ala. O resto é tudo consequência. O resto a gente ganha. né? O resto com certeza vai ser por uma pessoa, como que falamos? Uma pessoa que realmente anda do jeito que o Islã está falando. Uma pessoa, às vezes existe, uma pessoa está comendo no mês da Ramadã mais que outros meses. É verdade. Sim, Isso. Sim. Por isso, esse primeiro... A primeira questão, a Primeira intenção. questão. Tem que ter intenção. O jejum, também mês da Ramadã, começa do dia, temos que antes de pôr de sol, que a gente fala a chamada, Antes oração de madrugada, de manhã. antes do nascer do sol, da Antes do alvorada. nascer do sol. Antes da alvorada, na verdade. Isso. Alvorada. Dizemos que antes de... Essa parte também vou falar que às vezes as pessoas perguntam que quando começou a chamada, até termino de a chamada, posso comer ou não? Dizemos que não. Antes de começar a chamada de oração de manhã, tem que Parar de comer. Como dizemos que, vou falar, aqui tem distância de, dizemos, horário de... O fuso horário entre fuso as horário. cidades, né? Por isso seria bom alguns minutos antes parar para ficar bem tranquilo que já Tá não seguro passou o que não limite. passou. Então, Isso aí. vamos colocar, por exemplo, se a alvorada começa às 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, o nascer do sol, sei lá, 6h20 mais ou menos, 5 horas da manhã, a partir de lá para umas 4h55, já posso parar de comer. Bom, perfeito. 5 minutos antes, 5 4 minutos minutos antes, antes, a perfeito, pessoa já né? para, já se Para. abstém. Sim, mas se também ela tomar a água, por exemplo, na hora, 1 minuto antes do adentro, tem pessoas que falam que é inválida. Não, pode, sabe? Sim, até que Pode. Por precaução, Por na precaução verdade. a gente Isso. está fazendo. Antes de Que acontece, começar, às vezes, é por antes de precaução. chegada desse tempo de a chamada, as pessoas estão livres para comer. Sim. Isso não tem problema. Mas quando Quando começou, falou a chamada, já já deveria fez o parar. adhan, começou a alvorada, ele não pode mais engolir. Não pode Não, não. engolir, Mesmo não. que tiver com Isso. a tâmara na boca, tem que Não. cuspir. Sim. Não pode. Dizemos que esse tempo desse tempo início até pôr de sol. Até pôr de sol, Então começa Aqui, na alvorada, a alvorada começa vai até até o pôr do pôr sol. de sol. Durante esse tempo, ele deveria ficar jejuado, sem comer nada, sem beber nada. Tá? Não deveria engolir nada que inválida. Nada Dizemos deve que entrar. Nada dentro do deveria seu Já entrar. estômago. pouco. Perfeito. Já pouco ou muito. Esse, dizemos que é o tempo que a gente esteve. Às vezes, esse também, se uma pessoa está a comida na boca, está comendo e começou a dar, e agora, dizemos que o que está por dentro pode jogar para fora. Lava a boca, não pode engolir nada, não tem problema. O que está na boca pode jogar para fora e continuar o jejum normal, sem qualquer problema. Então começou o jejum, Sim. assim, vamos supor aí, começou na alvorada, até o pôr do sol não pode comer nada, não pode beber nada.
O que mais não pode? Acho só mais uma coisa, também Sim. tem esse detalhe que às vezes tem restos de comida na boca e a pessoa engole. Sim, sim. Também não pode engolir os restos da comida. Às vezes a pessoa está com uma carne, por exemplo, entre os dentes, tal. Sim. Não, se resto Durante de o comida dia ele também tira. quebra. Durante Quebra o jejum, tem que dia, prestar atenção. durante qualquer coisa que tem no meio dos dentes, tá? Não pode resto de engolir, tem comida. que... Não pode comer. Tem que Sim. prestar atenção nisso Mas também. se tem as pessoas querem engolir digamos, A saliva? a saliva. A saliva A não. A saliva saliva pode, não tem sim. problema, isso não No seu quebra catarro, né? o Aquele jejum. catarro, Sim. o catarro não. Não. Sim, a saliva só. Na verdade, eu acho que o catarro, que ele sai, que está internamente, não é? O catarro seria, tiver que tu ia, olha, Maruf, Aquele mais denso, sabe aquele catarro Essa tem mais que jogar denso, para mais... fora. Tem que jogar não para vale fora, engolir, você não tem pode que jogar engolir. pra fora. tá. Mas se, digamos que não entra na boca Se ele não para entra. engolir, esse é inválida. Sim, Às vezes, se não entra Na boca. não tem problema essa sim, parte. sim. Mas se entrar, tem que jogar Sim, para sim, Se fora. jogar entrar pra na fora. boca, Tem que a jogar pra pessoa fora. tem que jogar para fora. Mas se Perfeito. ela Interno. entra internamente, Não, então Não não tem tem problema. problema. Perfeito. Sim. Esse, digamos que Fumo pode? Durante o fumar mês normal. às vezes uma pessoa fumar também que digamos que não Esse pode. aí é um problema, né? Que- principalmente. Pode. Na verdade, não é um problema, é uma benção. Até a penetração, às vezes, da fumaça. É. Ah, sim, tem Às vezes- Até o que, pó, até tem que o pó. às vezes Não, deu de cigarro. Vocês podem quebrar o seu jejum. vapor também, digamos, vapor. quando está forte. Até que às perfume vezes uma forte, pessoa se está você- andando, digamos, na rua, tem um caminhão, começa a ligar o carro. Sim. Está saindo. Quando é intenso, quando é Poeira quando grossa. a poeira grossa. Poeira grossa. Isso, e Propositalmente, também quebra, né? Só se também quebra quebra se o for jejum, não deveria propositalmente. pensar. Agora, se não for propositalmente, ela está passando e de repente Sim. ela ingere Esse aquela. com uma pessoa Aí fica não. com vontade, Sim, sim. ele faz isso Sim. e quebra o jejum. E cigarro também, como que a Cigarro arguilha também não também, pode. uma Claro, coisa claro. que não Isso pode durante fazer. o dia. Durante o dia. Durante o Durante dia. o dia, como falamos, durante esse tempo, ele tem que ficar jejuado, sem comer, sem beber, sem tomar esses vapores que falamos que quebra o jejum. Essas coisas, essas Não, relações também sexuais que também não. durante é Durante. proibido, quebra o Também não jejum pode. Durante o dia. durante o dia. À noite, À noite está, não tudo tem é problema. liberado. Sim. Pode Sim. comer a tua comida, está livre, qualquer Sim, coisa sim. que pode comer. O jejum, na verdade, ele acaba sendo válido apenas durante Durante o dia. esse dia. À Durante noite esse as horário. pessoas estão livres. Depois do pôr do Está sol. livre. Digamos, Voltando ali, a gente está falando da intenção, né? Sim, Falando da intenção, das Sim. condições para ser, né? sim. Para ser Primeiro a aceito intenção, a sim. intenção. Só vou cortar aqui só um pouquinho, porque você tinha comentado comigo sobre os jovens. Como é que a gente faz com os jovens para eles Ah, sim, jejuarem? sim. Uma das condições é o bulur, que é a idade. Ah, sim, Sim. também Que é a questão idade, Que é- que nem o menino, ele tem que atingir os 15 anos do mês lunar. E a menina, os 9 anos do mês lunar. Então, aqui, como você fala, o jovem. Tem muitas mães, por exemplo, que não incentivam o menino a praticar o jejum antes dessa idade. Entendeu? É só com 15 anos? Então, com 15 anos só você faz o jejum. Mas é importante. Não, é importante você fazer esse treinamento, Antes. o menino, antes. Sim. Tanto é a menina. Porque ele se prepara, né? Sim. A gente escuta muito nessa época, Maulena, por exemplo, a menina tem 9 anos. Ah, coitada, mas ela é muito pequena. Como é que ela vai fazer o jejum? Eu acho que Deus, na sua justiça, ele não vai pedir uma carga a mais do exigir. que ela possa suportar. Sim. Entendeu? Então, por isso que é importante a gente fazer esse treinamento até na menina antes dos 9 anos. Eu fiz assim com as minhas filhas, por exemplo. Então, hoje você vai fazer jejum durante 3 horas. Sim. Você não toma água durante 3 horas. Hoje você vai fazer meio período. Cada ano a gente vai Eu aumentando lembro um quando a gente pouquinho, era não é? pequeno, a gente chamava esse o jejum dos passarinhos. Sim, A gente chamava, só Sim. a Safir, né? Hum. O jejum dos passarinhos. A gente acordava de manhã, tomava café, e aí a nossa mãe não deixava a gente comer mais nada, né? Não sim, deixava sim. no Esse é sentido o de treinamento que a gente fala, até o né? meio-dia. Aí meio-dia a gente almoçava. Isso. Que jejum é esse? Não, mas E aí, no almoço até a noite a gente não comia nada. É. eu, Esse, Mais ou menos assim, Sim, para essa treinar então as a gente pessoas. aconselha aqui É uma fazer um dica, né? É treinamento uma dica. antes da idade alcançada, sim, né? essa, digamos que, como que falam, quando as pessoas chegam à idade de puberdade,
obrigação dessas Sim. pessoas para jejuar. A menina, que aos 9 anos de idade, completa 9 anos Lunar. lunar, isso. e meninos 15 anos, completar Sim. 15 anos lunar. Sim. Como que a senhora também falou, vemos que isso não poderia começar quando eles chegam à idade de Nessa puberdade. Sim. Esse deveria, as famílias, né, especialmente os pais, Sim. eles deveriam dar atenção para treinar, Sim. ensinar essas crianças antes dessa idade. Certo, não precisa ser uma pessoa tem capacidade, não tem problema, mesmo 8 anos, para começar a jejuar, não tem Sim. problema, né? Para conseguir se adaptar, aprender que esse jejum é obrigação dela também. Sim. Se essa criança que ainda não chegou à idade da puberdade, não tem capacidade, mesmo antes seria bom, dizemos que acorde essa criança para suhoor, quando Sim. os pais estão comendo, mesmo acordar isso ficar gravando, essa Fica criança que É no uma mês de educação, Ramadã, né? no mês de Ramadã acordamos, porque não costuma de todo mundo acordar desse No meio da horário para madrugada, comer, né? É. Suhoor É uma coisa diferente, que é uma coisa diferente. Acordar no meio da noite, tomar Sim. água. É Isso é isso. um... Quando uma criança acorda desse horário, ele fica, até que alguns ficam curiosados, E eles gostam. Curiosos. Incentiva Curiosos. muito, eles Isso. gostam de acordar. isso, ficam curiosos para acordar desses horários. E esse fica marcado na E cabeça. fica marcado, Isso. fica Por marcado. isso seria bom chamar essas crianças Sim. e preparar as coisas que eles Que gostam eles de gostam. comer. Sim. Eles gostam de comer para não ficar, porque nesse horário que as pessoas estão dormindo. Seria mais ou menos uma recompensa Sim. pelo que ele está passando, né? Por ter atrapalhado o sono dele, por ter fazendo jejum, né? Isso. Então a gente traz o que você Isso. gosta. Né? Durante o dia, verifique se essa criança tem capacidade, deixa continuar até a noite. Sim. Se, dizemos, horário, se não tem capacidade, Não tiver quando chega condições. meio-dia, Sim, Come alguma pode coisa. dar para uma coisa, para Tábua, comer, uma água. perfeito, para conseguir se adaptar, aprender. Essa é uma coisa que, se os pais, como que uma das obrigações dos pais para tentar ensinar os filhos. Se eles não ensinaram, educaram, se não prepararam essas crianças, outra vida, é culpa deles também. Claro, eles né? carregam esse É caso. responsabilidade, sim, sim, Deles também. com certeza. Outra que dizemos que as pessoas deveriam ter condições, uma pessoa que falamos sobre crianças. Até que se uma criança chegou à idade de puberdade, mas ela é fraca, tanto fraca que ela não consegue. Não tem condições, sim. Não consegue. Que uma das físicas. condições é ter Consigo. saúde. Sim, A pessoa que tem uma saúde delicada, Sim, né? Isso, o Islã, Que vai sofrer esse... geralmente, o Islã não quer prejudicar a vida das pessoas. Sim. Não quer dificultar a vida das pessoas. O Islã está realmente atrás de facilitar, melhorar. E o jejum é o meio para melhorar a e vida. fortalecer Sim, a isso. fé. Por isso nós temos uma das coisas que a gente para frente também poderia falar, que as pessoas que não têm condições de jejuar, Condições está doente, físicas. isso é proibida para Ela eles. não pode fazer. Proibido para eles para fazer. Por exemplo, isso. pessoas que estão em tratamento, pessoas que estão... mulher, por exemplo, que está grávida, Eu ia te né? falar isso. Então, por exemplo, tem muitas gestantes que ela já tem a ideia que Esse ela está passa grávida, muitas então ela perguntas. não vai fazer o jejum. Não, ela tem que fazer assim, o controle com a médica dela. Eu tenho condição de fazer o jejum se ela está com ferro legal ali, tá Exatamente, legal o ferro, ela não tem Porque nem... tem mulheres grávidas que realmente conseguem fazer o jejum. Consegue fazer jejum, ela tem obrigação de Ela fazer o acorda jejum de manhã, mesmo faz ela a gestante, refeição, se não tem nada de delicada na Se não saúde dela, prejudica, se não né? prejudica, né? Isso. O feto. Isso. Quem é que Tem Mas ela uma não pode anular a ideia que ela não vai fazer o jejum porque eu estou grávida. Não, esse não é, dizemos que pela causa de gravidez, não vou, Isso, não. não. Isso Tem depende que fazer uma avaliação da médica. capacidade dela, Isso. se ela tem uma boa saúde. Sim, Se tem uma força que, se ela jejuar,
não tem nada, não prejudica a vida dessa criança. Nem dela e nem a da criança. Isso. E quem é que faz essa avaliação? Como é que funciona para a gente poder colocar? Essa avaliação é feita por, assim, Dois, né? a própria pessoa, médica é a vale, pessoa. vale a avaliação médica? Como é que funciona? Essa parte, Qual que é mais até válida? que a gente fala geralmente, as pessoas que até que estão doentes, Sim, uma pessoa está doente, dizemos que vai para o médico. O médico passa que é proibido jejuar. Mas ele sabe que eu tenho condições de jejuar, não tem problema. Certo que o médico falou, mas eu estou sentindo que não tem problema. A palavra do médico não é uma palavra final. que é prova que Final. não Sim. pode. Se uma pessoa que realmente ela mesmo se sentindo que não tem problema, eu tenho uma condições que não prejudica a minha vida, tem capacidade, tem força, tem que jejuar. Tem que jejuar. Sim. Contrário também. Sim. Você foi para o médico falou que não tem problema, pode jejuar, mas ela está sentindo que por dentro Tá insegura, Não tá. tá conseguindo. existe Tá uma conseguindo, fraqueza. tá fraqueza. Uma fraqueza quando ela está jejuando, não está segurando. Mesmo que o médico falou que pode jejuar, Às você não vezes precisa. essa insegurança até por medo. Que ela fala, mas se eu fazer o jejum, Sim. eu acho que eu vou ficar fraca. Porque a gente já Na passou por verdade, isso, o entendeu? médico, hoje em dia, né, os bons médicos, na verdade, eles sempre, sobre essa questão, porque eu tenho um pouco de experiência, né, com os meus pais, com a minha família, eles perguntam para o próprio paciente, você acha que você consegue fazer o jejum? Sim, Né? Eles perguntam para o paciente. Sim. Quando a gente fala sobre o jejum, porque tem remédio, está tomando remédio para isso, para aquilo, tal, você acha que você consegue Sim, fazer o sim. jejum? Geralmente, a resposta é a seguinte, que a pessoa consegue adaptar a Sim. sua vida para conseguir jejuar. Se eu precisar adaptar a minha vida para conseguir jejuar, isso se torna obrigação? Sim. Por exemplo, eu estou tomando remédio para pressão. As pessoas sabem que o remédio tem que tomar na hora, tal. O médico, ele fala assim, ó, você tem que consultar um médico. Sim. Eu posso tomar de manhã, ficar o dia inteiro de jejum Jejuando. e tomar quando eu quebro o jejum? Fala, pode. Eu tenho que fazer esse Sim, esforço claro. pra- com certeza, é obrigação. obrigação dele. Ele tem que jejuar, porque ele tem capacidade, ele tem condições. A médica também confirmou que pode, nesse Sim, sentido, de sim. manhã à Então, noite. a pessoa- Quando não você sofre. quebra o jejum, Esse- você toma as Sim. 2 pílulas e durante a madrugada. Quando você Sim. vai pelo A madrugada. sahur, você Isso. toma as Se outras ele 2. consegue esse jeito Adaptar, adaptar, entendeu? não tem A Sim. pessoa tem que se problema. esforçar. Tem que se isso. esforçar. Tem que se esforçar para adaptar, né? Perfeito. Maulena, até as nutrizes que dão leite, elas Sim. têm medo de o leite ficar fraco. Então, elas acabam também, às vezes, deixando de fazer o jejum com medo que vai que o meu leite enfraquece. Ficar fica com fraco. medo. Tem um pela medo causa também, eu desse, acho que não é. Isso, então, Sempre- isso não pode, isso que eu tô Sim. falando. As pessoas têm, às vezes, o medo, não, vai que Às também vezes, acaba assim, ó, deixando de fazer o jejum, tem que prestar É atenção porque assim, ó, nisso. às vezes o medo que a senhora está falando, que a pessoa sente dentro dele, Sim. né, Sheik? Ele pode ser levado em consideração. É isso que eu quero Tem perguntar. medo que é exagerado, não é, Sheik? Sim. Tem medo que realmente a pessoa... Esse medo pode levar em consideração? Sim, Às não, vezes não vai uma- afetar a saúde dela, mas ela tá com esse Esse medo, com essa medo tem que insegurança. ficar com uma lógica atrás desse. Sim. Alinhado com a Uma lógica. lógica, né? Uhum. Às Alinhado vezes com a que lógica. uma pessoa que vou ficar com medo, talvez que vai faltar leite para essa criança. Como talvez não podemos, ela poderia começar a jejuar se mesmo no meio-dia ela está sentindo que está faltando leite para a criança. Vou prejudicar Quebra. a vida desse quebra mesmo horário, mesmo tempo, Sim. pode quebrar e comer para não dificultar essa mulher. Não, né? e hoje em dia, Sheik, eu acho que existem aquelas ferramentas de armazenar o leite. E de né? estimular também. Você armazena o leite, às vezes a mãe tem leite Sim. à noite. Então ela armazena, ela tira o leite, coloca, né, num Sim, pote, na geladeira, Perfeito. e Sim, depois sim, durante sim. o dia a criança toma, né? perfeito. Sim, O que eu quero, a minha dúvida é a seguinte, o que eu preciso falar é o seguinte, deixar isso claro, né, para os telespectadores, que
o jejuador tem que fazer um certo esforço. Isso que a gente quer Não chegar. é porque apenas a mulher está grávida, porque eu estou com pressão, Sim. tem que tomar meu remédio, porque eu sou atleta. Sabia que tem atletas Sim. que jogam futebol, que são atletas profissionais que fazem o jejum, né? Então, isso. eles adaptam, tem que Sim. adaptar a rotina, tem que se esforçar para conseguir fazer o jejum. O objetivo é tentar fazer o jejum. Perfeito. Dentro das condições Isso. estabelecidas. Uma coisa que jejum, um assunto sincero entre uma pessoa com Deus. Sim. Se uma pessoa vai atrás, come as coisas, ninguém vai observando que se ele está comendo ou não. Mas Deus sabe. Isso. Sim. Temos que as pessoas deveriam fazer isso entre ele e Deus. Sim. Se ele tem uma resposta na outra vida para o Deus, se ele tem uma resposta, está ok. Se não tem resposta na outra vida para Deus, isso a gente não pode. E cada um sabe se realmente ele sabe lá claro no fundo sabe. se Cada pode, um. se tem condições de fazer ou com não. certeza. Às vezes mesmo ele falando que não consigo fazer, Mas difícil e tal, mas ele sabe que tem. Ninguém vai obrigar a outra pessoa. Obrigar. Se uma pessoa quer jejuar ou não quer jejuar, ninguém vai obrigar ela. Essa é a decisão de cada pessoa. Sim. Isso é a primeira. A segunda, temos que a outra vida, quem que vai dar a resposta, responder pela causa ato deles, e cada pessoa vai carregar a responsabilidade das suas ações. E um dos pecados, Por isso que um dos maiores pecados que eu estava lendo nos ditos é a pessoa não jejuar o mês de Ramadã. Que era um dos pilares da religião. E tem a condição de um dos pilares. Isso. Tem que ficar bem atento. Essa agora a gente deixa a regra islâmica clara. Isso depende das pessoas que o que é importante, as pessoas deveriam colocar a minha obrigação, vou me esforçar a jejuar. Se uma pessoa tentou, uma pessoa que está mulher grávida, mulher que está aumentando a criança, uma pessoa que está tomando remédio, tudo isso, essas partes deveria tentar se adaptar, tentar para jejuar. Se deu certo, está tudo bem. Se ele sente no meio do caminho que isso vai prejudicar a vida dele, a vida da criança, esse mesmo tempo ele poderia quebrar, se alimentar para não prejudicar a vida dele ou a vida de outras pessoas. Helena, só mais uma pergunta. Nós falando aqui também, uma das condições para o jejum ser aceito é a mente. E aquelas pessoas que têm a mente perturbada, são os epiléticos, né? Aquelas que têm os desmaios frequentes. A saniedade mental também. A saniedade mental. Além do bulu, além das condições, né, da pessoa ter condições de fazer. Pessoas que estão viciadas. A saniedade. Consciente, uma pessoa que deveria ter... É uma das condições, a pessoa está consciente. Racional, né? Uma pessoa deveria ter isso. Uma pessoa que não raciocina, uma pessoa que não tem mente normal. Mente não é que saudável. Saudável, como que eu falo? Não é perturbada. Que tem pessoas também que pode ter essa mente sã, como a Maulena falou, mas ela tem aquele problema que ela tem desmaios constantes. Então, por exemplo, ela começou o jejum, ela desmaiou, em questão de segundos e levantou. Aí, à tarde também, ela sofre mais um desmaio. Essa pessoa não é obrigatória. Que mesmo a oração, uma pessoa que é oração, o jejum, uma pessoa que não tem mente, um raciocínio completo e consegue resolver isso, até a oração dele. Até a oração também. Porque uma das condições é uma das condições é esse raciocínio. Ter esse. Essa parte de, digamos que os jovens, as crianças, mulheres doentes, tá? Tudo isso que falamos, existe essa parte também, que é mais velhos. Uma pessoa que está doente, já falamos que ele não precisa jejuar. Uma pessoa está doente, realmente se ele não começa a jejuar, ele vai prejudicar a vida dele. Para nesse tipo das pessoas é proibido jejuar. Deveria deixar para fora.
Também nós temos mais velhos, as pessoas mais velhas, que eles não têm condições. Precisa cada algumas horas tomar água, precisa comer algumas coisas, se alimentar. Esse tipo das pessoas também não precisa Saúde mais frágil. jejuar, Sim, porque está sim. fora desse assunto. Dizemos, também uma pessoa que está na viagem. Isso eu ia falar. Uma pessoa que está na viagem, ele não precisa jejuar. Viagem é essa. Se uma pessoa quer viajar para outro lugar, 1 dia, 2 dias, 3, 4, 5, 6 dias, não precisa jejuar, porque está na viagem. Mas se ele viajou um lugar, está na viagem, mas onde que ele viajou, 10 dias ele vai ficar lá. Consecutivos, né, Molina? Isso. Ficar 10 dias consecutivos. 10 dias ele já sabe que vou ficar nessa cidade. Eu tenho trabalho. Quando chegou lá, ele deveria fazer intenção de, digamos, De permanência, né? De residência dessa permanência. região, esse lugar, começar a jejuar. E a oração, que é outra coisa, também deveria fazer a sua oração completa. Mas ele deveria jejuar também. Mas se é uma pessoa que menos desses 10 dias ela vai estar na viagem fora da cidade dele, ele não precisa jejuar. Que depois também está Ramadã, tem que Repor, né? Depois tem que repor. Molina, Sim. aquela viagem antes do Zawal, que a gente fala é quando é o meio-dia, né? Que o sol tá, é o meio-dia. É inválida o jejum para aquela pessoa que sai para viagem antes desse período? Essa parte da viagem tem duas. Que às vezes você está tem no seu essa lugar parte. fixo, mas você faz uma viagem e volta Durante o dia. durante o dia, né? Isso. Essa parte é para uma pessoa que está viajando. Se uma pessoa quer viajar, pode sair viajar. Se ele volta antes do meio-dia, antes de a chamada de oração Do Do meio-dia. se ele volta, não quebra jejum dele. Sim. Mesmo ele viajou, voltou antes de Mas ele não deve ter comido nada lá no Sim. destino. Mas é Ele- importante a gente lembrar também quantos quilômetros para ser considerado uma viagem. Sim, também. Ida e volta tem que ser 48 quilômetros. Ótimo. Ida e volta, que é 24 quilômetros. por aí. Acima disso, isso Considera é a o viagem. mínimo, na É o mínimo, verdade. isso. É o mínimo. Tem que saber, né? Sim. Quanto que é esse- considerado uma viagem. Sim, Isso. sim. Mas se dizemos que ela mesmo viaja ainda mais que esse. Uhum. Viaja, mas volta antes do meio-dia, não quebra jejum dela. Se viaja 100 quilômetros, Sim. volta antes do meio-dia, não quebra jejum Permanece dela. Isso em por jejum. mim. A segunda, se ele viaja, deixa a viagem depois do meio-dia, Sim. também não quebra jejum daquele dia. Aquele dia tem que manter. Aquele dia tem que Tem que continuar jejuando. Mas se uma pessoa viajou, ele tem intenção de voltar. No mesmo dia. Mesmo dia, antes de meio-dia, voltar. Ele chegou antes de chegar para aquela, digamos, distância que deveria chegar, não conseguiu. Ele já perdeu, digamos, que jejum daquele dia. Sim. Ele vai ter que repor depois. Vai ter que repor Ele depois. tem que repor de outro dia. É recomendado, essa parte é recomendada para ele não comer muitas coisas. Você pode Sim. quebrar o jejum dele, mas não pela causa de respeitar o mês do Ramadã, não começar a se alimentar tanto. O que a gente percebe, Sheik, é que o jejum ele é cheio de regras. Sim. E tem, assim, cada detalhe, até mesmo as pessoas que não conseguem jejuar, por Sim. exemplo, os idosos, os velhos, não é simplesmente não jejuar. Ele tem uma obrigação, né? Que é pagar, certo? Sim, Sim. Pagar um X Sim, valor, sim. eu acho, por dia. Sim. Então a gente percebe que o jejum ele é extremamente, como se diz, rodeado por regras,
por condições, por jurisprudências, que é muito importante as pessoas Para você entenderem. ver a santidade né? desse ato, né, dessa prática, que às vezes a pessoa não tem consciência. Por isso a gente fala que o mês do Ramadã é o mês da consciência. Sim. Por quê? Às vezes a pessoa, ela sente uma dor de cabeça, ou ela fica nervosa, ela vai e quebra o jejum. Ela não sabe que, porque ela quebrou propositalmente, ela vai ter que repor não só fazendo esse dia, não, ela vai ter que repor ou 2 meses consecutivos, Sim, sim. ou vai ter que pagar 3/4 de um alimento para 60 60 pessoas. Alimentar 60 Alimentação. pessoas. Então não é assim, quebrei o jejum, Sim. vou lá e pago, É, repor esse dia. Esse Não, passo tem que. também- São regras muito. São regras esse são complexas. regras bem- digamos que para repor, Sim, digamos que existe a regra essa. Uma pessoa se quebrou o jejum, tinha uma motiva. Sim. Uma motiva que Lógico. Sim, um tinha motivo lógica, lógico, uma não motiva propositalmente. lógica que quebrou. Esse tipo das pessoas, eles deveriam repor depois do mês da Ramadã. Sim. Um dia. Digamos que Um dia ele se repõe faltou um um dia. dia, repor um dia. Ok. Porque não foi proposital. O Isso. tempo que existe deveria até o próximo mês da Ramadã, Ele ele tem tem tempo para repor aquele se faltou. Ele tem 11 meses. Tem 11 11 meses. meses Para tem repor. tempo para repor. Se chegar o Ramadã, ele não repor, Se ele não conseguiu repor, Até o Ramadã dizemos do que próximo Até o ano. Ramadã do próximo Ramadã, se dizemos que ele tinha algum motivo, não deu. ou doente, a Depois- doença permaneceu. Isso. Depois ele tem que repor, Sim. mesmo depois do próximo mês da Ramadã. Mas se chega, Não tem jeito, tem que repor Tem algum que momento. repor. Ela fica lá atrás mas se dele. passa um ano, ele deveria pagar um pagamento também. Tem que pagar uma multa. 750 Gramas de 1 quilo de comida, alimento. da uma Sim, comida. Tem Perfeito. que pagar. Se uma pessoa quebrou o jejum com vontade dele, ele sabe Propositalmente. 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 Ele não fica tá- pesado para tem que A multa é pesada. a Qual multa que é é a multa? pesada. Qual que é o valor da multa? ou deveria ele jejuar 2 meses, 2 meses, que um Consecutivos. mês em seguida, outro mês pode ser, mas ou deveria digamos, alimentar 60 pessoas Pobres. né? Sim. A cafara Alimentar dele, 60 no caso, A né? cafara isso, o 60 pagamento dele. alimentos. É, Por um dia só. por um Por dia. um Se for 2 dia. dias, Se for isso que 120. 120. Olha, Se for muita, 3 dias. É. muita- Não, além daquela questão. Tem que repor aquele dia. repor aquele dia e repor aquele dia fazer. e Mas- também Mas a regra de você. Você tem a opção de fazer a. ou 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 essa ou essa. 60 Ou essa jejuar ou essa. 60 dias ou alimentar 60 Agora pessoas. eu ouvi falar de uma punição que é mais dura ainda do que essa, que são aquelas pessoas que quebram um jejum com algo ilícito, ilícito, com pecado. Sim. com algum pecado. Com algum pecado. Quebram um jejum bebendo álcool, por exemplo, Sim, quebram ainda um mais jejum pecado, comendo. sim. Qual que é a punição dessa Esse pessoa? vimos que na parte de o jejum mês da Ramadã é a mesma coisa, que ele quebrou o jejum, a regra de mês da Ramadã, ele deveria jejuar 60 Repor. dias e repor. Mas qual que é pagar. a- Mas pela causa de que ele quebrou o jejum de um pecado, outro pecado que ele ganhou, né? Sim. Mais outro pecado que ele quebrou com uma coisa ilícita. Sim. Né? Antigamente- E pagar a punição, eu ouvi falar que a punição dele é dobrada. Ou seja, ele tem que, kafarat jama, ou seja, ele tem que pagar Sim. fazendo o jejum 2 meses Consecutivo. consecutivos Sim. E os 60. e os 60 pobres. Se Ele foi tem que juntar através as duas disso, coisas. Sim. Maulena, também Ou eles seja, fazer isso. aquela pessoa que fez propositalmente coisas comida ilícitas. normal, né, quebrou normal, ele tem a opção de escolher entre essa e essa, certo? Certo. Ragi Mas esse que quebrou ainda. com coisa E ilícita, Tem que ainda. fazer os dois. tem que fazer os dois. E ainda antigamente, Sim. quando existiam os escravos, hoje em dia não existe mais escravos. Sim, esse sim. também. Quando também existiam tem os essa. escravos, você tinha a obrigação de ir libertar um. Exatamente. Ou, Da punição, você tinha que ir Sim, libertar um. caríssimo. Era caríssimo. Hoje, como tem, Maulena, só mais existe, uma sim. pergunta, eu gostaria de perguntar também. As pessoas têm muita dúvida. Colírio.
Pode usar colírio, É né? isso, eu ia falar agora, antes de Soro, encerrar o esse soro assunto, quebra, o colírio, quais são as supositório. coisas que quebram o jejum? Sim. Quais são as coisas? Agora a gente falou, tem mais alguma outra É, eu regra acho que sobre a faltou sim, eu acho questão? que faltou a purificação. Ah, tá Uma errado. das condições você tem que estar a purificação. Você não pode estar no janaba, ou a mulher, quando ela está no ciclo Sim, sim, menstrual, ela tem que eu fazer o acho que banho antes da alvorada, porque senão ela invalida o jejum dela. Sim, essa é uma coisa que sobre as mulheres que, como que Sim, sabemos quando está aquele do no ciclo, período de período tempo dela. delas e também não precisa jejuar as mulheres nesse período. Sim. Uma pessoa que está obrigação dele fazer digamos, o banho completo, esse também deveria antes de começo do jejum ele deveria antes fazer da alvorada, Antes da antes de alvorada fazer isso o se banho. purificar. se Purificar. purificar para depois entrar. Porque se ele, com vontade dele, ele atrasou e entrou o tempo de jejum, né? Dizemos que o jejum dele fica inválida. Se foi ele com vontade dele atrasou, igual aquele que quebrou o jejum com vontade dele. Caramba. Deveria pagar isso. É que nem aquela pessoa, se ela tem o banho, para ela fazer o banho antes da alvorada, se ela sabe que ela vai dormir, ela não vai acordar, ela tem obrigação Sim. de fazer o banho. Porque se ela Antes de dormir. se ela dormir e esqueceu, passou a alvorada, ela não levantou, fez o banho dela, o jejum dela está inválido. Sim. Agora, a pessoa que, por exemplo, ela tem que fazer esse banho e ela sabe que ela acorda todo dia, ela acorda certinho, ela não. Sim, Porque se ela dormiu e não não acordou, isso. o jejum dela tá válido. Sim, fica Sim, válida. sim. O jejum dela tá Perfeito. válido. Sim. Como é que é tanto, né? Mínimos É muita detalhes. regra, É isso que eu muita ia falar. regra. Não dá pra Não gente tem como abordar. escapar. Não tem como. Não São dá para muitas escapar e evidências. não dá para a gente abordar, Sheik, todas Sim. essas regras Não em dá. programa de 1 hora. Isso. Mas antes de fechar esse ciclo das condições de Sim. quem vai fazer o Tem mais jejum, algumas negligências, eu né? quero que falar um pouquinho sobre o que invalida invalidam. o jejum. Né? Isso. O que invalida o jejum? As Comida, coisas que bebida, invalidam. a gente já Comida, sabe. bebida que já sabemos. As relações sexuais que também Só voltando um invalidam. pouco, Molina, a bebida e a comida. Então, quando a gente vai tomar o soro, remédios, Isso também outra, sim. que são líquidos, né? Se foi através das veias, Das veias. isso invalida a Então, quem vai Então, tomar o soro. soro invalida também? sim, E a injeção? invalida. Injeção, se põe nos É músculos, intramuscular, não tem não. problema. Não. Não tem Então, problema. injeção normal nos músculos não tem problema. Também, Colírio. também para vamos colocar, Colírio nos olhos. isso, Colírio, olhos dor de também, ouvido, Jesus. precisar colocar alguma Isso, esse remédio. também inválida. Invalida ou não? Não, Não não invalida. invalida. Não invalida. Ok. É mais Supositório, doutor Maulena, supositório para dor. Haqna. Hakna. الحقنة se foi no músculo. Não, supositório. Eu ia dizer que Que tem muitas Deixa eu chegar pessoas aqui, que pode têm muita ser. dor de cabeça, ele não consegue ingerir, né, tomar. Então, eles começam. Se foi através das veias inválidas. مقعد آدم میزنه Se for, شیاف اصلا شیاف não tem problema. Isso, porque tem muitas Não pessoas da Raj que tem muita dor de cabeça. Então não consegue, às vezes, tomar um remédio por causa da água. Então eles usam supositório. Para sim. dor, pode, que não invalida também o jejum. Sim, não tem Bom. problema. Esse não tem. Vômito forçado também, né, Maulena? Digamos que uma pessoa que está dor de cabeça, ele sabe que se ele vomitar, vai melhorar a Sim. situação dele. Mas vomitar vômito com a pode- vontade dele invalida o jejum. Sim. Mas se foi sem a vontade dele, esse também não tem problema, não invalida. Não. E a imersão também total da cabeça na água, né? Quem pratica natação Isso. não pode colocar a cabeça, né? Uma pessoa que Toda isso, na- temos que para tomar o banho não tem Sim. problema. Sim. Tomar o banho não tem problema. Mas se entrar dentro de uma piscina
colocar totalmente a cabeça para baixo, isso também Tomar o banho, então, não tem invalida. problema, não Se invalida. não entrar água, Se não obviamente, na entrar, boca. mas tem que Não. tomar cuidado Escovar para os dentes, não tem problema. Também não não tem invalida. problema, Não não. Fio dental, não Se uma invalida. pessoa, até que, Não. digamos que, uma pessoa está, digamos que, muito com sede, está muito com sede, Tem sede ele não está excessiva. conseguindo aguentar, digamos que Sim. vai lavar a boca sem engolir, lava a boca, joga água Sim, sem para engolir. fora também não tem Não tem problema, sem problema, engolir água. sem engolir. Mas voltando ao negócio da natação, a pessoa não pode imerser todo o corpo, Não, a cabeça. cabeça. A cabeça. Só a O corpo cabeça. não Só tem a cabeça. A problema, cabeça isso. pode. O corpo Então, não tem colocou problema, a o cabeça corpo, não tem Isso. problema. Se ele nadar andando, não vai ser natação, né? Sim. Mas se ele entrar na piscina e andar, apenas sem... Pode até tem nadar, problema. pode, mas Pode, só né? colocar a Não tem cabeça, problema. né? Muito bom. Agora, uma pergunta, né, que geralmente acontece, essa dúvida é mais para as donas de casas, né? É. Que eles preparam a comida, que É fazem que nós que sofremos, né? Muito. Tem que Exatamente. fazer todo o Fica lado, lá. o lado psicológico, o lado Faz o espiritual. psicológico, tá lá e depois envolvida com a tem o lado- comida, tá com fome, faz a refeição do dia, né? Essa mãe, ela pode, Sim. no caso, experimentar, pode... Experimentar. Tentar e comida. jogar. Tem que ver a... Essa, digamos que não é recomendado Sim, não é para recomendado. fazer mas- isso. Mas se ela prova para, digamos, Ver o sal, como ver tá que o como sal, é, como sem que tá. engolir, Sem engolir. não tem problema. Não tem né? Sem problema. engolir, não tem problema. Então, a principal questão é engolir, né? Isso, é Isso, principal, engolir. deveria. Muito bom. Acho que Muito mais- bom. Mais Embora- alguma embora o coisa que jejum- invalida, Sheik? Eu acho que embora o jejum que a gente está vendo parece em si difícil, mas ele não é um ato assim de punição. Ele é um ato, eu acho que de devoção a Deus Não, com e um ato de certeza. autodisciplina. Sim, Quando sim, você está vendo, sim. é uma disciplina. Por isso que aqui a gente adquire, um objetivo do jejum é você desenvolver esse autocontrole, Sim, essa sim. O autodisciplina. Islã, na verdade, Hajj, Essa. ela a religião islâmica, em todos os seus aspectos, Sempre é a religião tem, da disciplina. sim, Você vê, um como é que o propósito. muçulmano... Sempre tem um propósito, Sempre tem um Hajj. propósito. Como é que o muçulmano começa o dia? Ele tem que começar o dia com a oração da manhã. sim. Quando chega meio-dia tem 2 orações, antes de dormir tem mais 2 orações. Sabe, isso mostra a disciplina, a importância da disciplina na nossa vida, né? Sim. E o jejum, com certeza, é uma das coisas que mais Sim. nos... Essa também das coisas que invalida a oração para completar o jejum. o jejum, comer, beber, temos que continuar ficando com o janaba, Sim, a impureza. também as mulheres que entram o tempo esse período delas, também uma das coisas que fazer uma coisa que sair, digamos, istimna. Masturbação. É o esperma, né? Inválida. Expelir o esperma. Isso, e Sim. inválida. Seria o ato da Também masturbação. uma das coisas que a mentira, falar uma palavra que, digamos, Difamar, né? difamar Difamar de uma mentira. Ahlul Bayt Ahlul Bayt. e o Deus, isso também invalida Sim, o jejum, que essa parte também deveria dar mais atenção. sim. A pessoa é importante levar, se informar, saber. Eu lembro essa questão da masturbação que o senhor falou. Um rapaz, né? Isso bem logo lá nos primeiros anos, quando ele começou a jejuar, depois de alguns anos, ele soube que não pode. Então ele estava meio em dúvida, eu não sabia o que eu faço, tal. Realmente a importância da pessoa estudar, se informar, Claro. saber de tudo isso, porque às vezes a pessoa acha que são não engolir, mas ele Não, faz isso. natação. certeza. Ou qualquer outra coisa aí que
às vezes mexe com pó grosso, sabe? Até o cheiro forte de perfumes, de Esse, tintas. digamos que o vapor também, que essa Sim. parte já Também falamos, quebra. que se entra isso, Pra fazer limpeza de pele, coloca aquele entra vapor com na cara. vontade dele sim. também, Acaba- vai quebrar tem que prestar atenção. O jejum jejum. dele. Sim. Essas geralmente as coisas que vomitação também É que já bastante falamos, coisa, conversamos viu? O sobre isso. jejum, ele parece fácil, mas ele é bem complexo, mas nada difícil, né? Ele é tranquilo, é bom a gente reforçar isso para não assustar, né? As Não. pessoas. E E você vai ver dizer os que, benefícios com certeza, em o que a vista, gente ganha em em troca do troca, jejum com é certeza. muito mais do É muito que mais aquilo que o que sacrifício. aquele sacrifício que a gente faz, aquele esforço do que a gente faz, né, Sheik? Perfeito. Só quer acrescentar alguma coisa antes de encerrar o programa? Só queria deixar que sobre a regra do mês de Ramadã, realmente ainda temos mais detalhes Sim. que É um não livro inteiro, né? deu Eu tô vendo aqui tempo o para a Sheik. gente deixar aqui algumas regras que precisamos dar atenção. Esse a gente poderia, através das redes sociais, que vocês poderiam acompanhar, que lá tem mais vídeos que sobre as regras do mês de Ramadã. Precisa saber porque não podemos falar que a mensagem não chegou para nós. Sim. Hoje essas redes sociais isso está facilitando, por isso não tem nada Tem desculpas. desculpa na São outra evidências vida. contra nós no dia do juízo. Isso, não temos nada de desculpa na outra vida que Sim. eu não sabia. Por isso tem que correr atrás. Se não sabe, tem que ligar, perguntar. Ligar, perguntar para saber a sua obrigação. Essa parte é muito importante. Qualquer pergunta, inclusive que os internautas tenham aí, telespectadores tenham, pode nos encaminhar ou encaminhar Sim. diretamente para o Sheik ou para a Hajre, para quem conhece ela. E é importante as pessoas se informarem, não ficarem com a dúvida na cabeça. Se tem alguma coisa que a gente não deixou de abordar, que com certeza tem muita coisa que a gente deixou de abordar aqui. Que cada regra abre mais uma regra. Exatamente. O viajante, Hajre, tem umas Viajante, a gente regras. tem várias regras. Durante o dia. Tem muita Tem regra. tanta coisa. Se a gente quiser começar, a gente produziu, né, antes de encerrar, dentro, para quem conhece o canal, né, com certeza do Arresala, tem uma coleção, tem uma série de aulas, de 30 aulas Sim. do Sheikh Taleb, que estão lá traduzidas em português, sobre as regras do jejum, né? Quem quiser conhecer um pouco mais, se expandir, são 30 aulas, uma aula por dia. Tem um vídeo também do Ahkam em resumo, muito importante, sobre o Istihlal, sobre as regras do jejum, sobre as noites do Eid também. E é isso, né? Qualquer dúvida, qualquer pergunta que a pessoa tiver, tem que fazer o contato, tem que perguntar, não pode fazer as coisas sem saber. Isso. Porque, seja lá qual for a dúvida, é importante perguntar, certo? Sim, Sim, claro. com certeza. Novamente, muito obrigado pela presença. Hajre, obrigado por mais um programa. Obrigado, Sheik, pela presença, mais um programa muito rico, né? Muito importante, muito interessante. E muito obrigado a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, pela participação, por assistir, acompanhar o nosso programa, pela atenção de vocês e até o próximo programa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.